Oi pessoal, antes da gente começar nosso trabalho, a gente queria convidar vocês a pensar sobre uma ideia que parece simples, mas que se você parar para analisar, ela muda todo o contexto. E normalmente, quando a gente pensa em corpo, a gente pensa em algo puramente biológico, como se ele fosse só um conjunto de ossos, músculos e órgãos. Mas, como Michael Foucault aponta, o corpo não existe fora da sociedade. Ele é também histórico, político e social. Quando a gente fala sobre padrões de comportamento e o controle social do corpo, é importante a gente fazer uma viagenzinha no tempo e realmente olhar o contexto histórico de todo esse tópico, porque só assim a gente vai de verdade conseguir entender da onde que vieram essas ideias que, querendo ou não, ainda impactam muito a forma que a gente enxerga os nossos corpos atualmente. Durante a Idade Média, o valor de um indivíduo era medido quase que exclusivamente pela sua linhagem, pelo papel que ele ocupava na hierarquia social. E a imagem corporal não ficou fora desse conceito todo. Por meio da aparência física, as pessoas eram taxadas de rico, desfavorecido ou até mesmo de criminoso. E se esse fosse o caso, esses corpos eram expostos, marcados e até punidos em praça pública como forma de realmente disciplinar o indivíduo por meio da humilhação, sem qualquer preocupação com saúde, estética individual. E enquanto os padrões eram relativamente estáveis, eles também eram estritamente ligados a essa posição social. A aparência física funcionava como um marcador de classe e de criminalidade também. O corpo nesse contexto que a Lalu apresentou pra gente, ele era visto como um objeto de controle punitivo e moral também, mas ainda não de padronização estética como a gente pode enxergar nos dias atuais. E segundo Michel Foucault, o controle sobre os corpos acontece porque eles são constantemente vigiados e controlados, moldados por essas instituições de poder e por discursos sociais. A escola, as leis, a mídia principalmente, hoje em dia, todas essas estruturas vão produzindo modos corretos de se comportar e até de se parecer. A ideia não é formar indivíduos livres, e sim de formar corpos treinados, corpos úteis e principalmente obedientes. E o mais curioso frente a todo esse contexto é que hoje em dia esse controle não precisa ser feito através da violência física e exacerbada como era na Idade Média, muito pelo contrário, hoje em dia esse controle é extremamente internalizado. Frente à pressão, as pessoas passaram a vigiar a si mesmas, comparando seus corpos com padrões irreais, sejam esses padrões de beleza, produtividade, eficácia. Esse processo que a Lalu falou agora faz parte do que Foucault chamou de biopoder. Ele não atua sobre os indivíduos isoladamente, mas sim ele retrata uma população no geral, como um todo. Ele age no nível macro, buscando administrar a sobrevivência e principalmente a eficiência de uma sociedade inteira. E ele faz isso regulando tudo, da saúde até a taxa de natalidade. Quando se nota esse ideal de eficiência, a gente também percebe o crescimento de uma certa hierarquia. Quais corpos merecem existir plenamente? Corpos que fogem da lógica de produtividade, como o de minorias muitas vezes marginalizadas, ou pessoas com deficiências físicas, muitas vezes são vistos pelo Estado apenas como um custo, e não como cidadãos plenos. Eles recebem menos acesso, menos visibilidade, menos investimento, e são tratados como se fossem um fardo para a sociedade, como se o seu valor tivesse condicionado estritamente à sua capacidade de produzir lucro. É uma forma silenciosa de exclusão, mas que mostra que o biopoder não apenas cuida da vida, mas escolhe quais vidas merecem ser dignas de cuidado. Did you know that some people dream of having a job? A lot of people with disabilities dream of having a job. We want to be working, we want to be doing the same as any other person. It's about finding employers who are understand your disability. Daqui, ó, tem pessoal, tem cadeirante aqui, ó, por favor. Todo mundo vai chegar em casa. Outro ponto importante a se mencionar é essa relação direta que pode se fazer entre a economia e a estética, que em tempos de mais abundância econômica, o que se mais valoriza são corpos mais voluptuosos, curvilíneos e marcados por esse consumo. E já em contextos de crise e escassez, a magreza extrema, que é o símbolo do autocontrole e da eficiência. Algo desejável. E a gente não tá passando fome, não. A gente tá saudável. Saúde! Gente rica ou francesa, ou que entende muito de moda, é apaixonada por magreza. Então, quem é mais simples gosta de mulher mais encorpada.
E quem é rico gosta de mulher mais magra. Diante desse contexto, o corpo acaba se tornando um espelho dessas forças econômicas e políticas, sendo constantemente moldado conforme o ideal predominante da época, como na Idade Média que a gente apresentou. Why is everyone so obsessed with being skinny? Is it a recession indicator? Is it because of GLP-1 medication? Is it just a part of the natural cultural trend cycle? In neoliberal societies, people are supposed to manage our bodies like we manage businesses. We're supposed to be disciplined. We're supposed to be rigorously managed and maintained. I was just talking about this with a friend, and we were saying how in this economic climate, some people feel like they can't control their financial situation, so they might be trying to control something else, like their eating. E essa lógica cria um controle de massa mesmo, em que milhões de pessoas passam a se monitorar e refazer sua individualidade para muitas vezes se encaixar nesses padrões que são cada vez mais efêmeros e irrealistas e inalcançáveis. Como, por exemplo, a cada mês tem uma tendência de padrão nova no TikTok. TikTok, Instagram, Tudo. rede social. Breathe, you breathe. All right? Let's go. Assim, enquanto na Idade Média o corpo era punido publicamente e servia como uma marca de status, hoje ele é regulado com mecanismos difusos de vigilância e de desejo, funcionando como uma engrenagem na economia e no mercado. Mas por que então que isso é tão interessante do ponto de vista financeiro? A imagem deixa de ser um sinal de nobreza, mas permanece sendo uma obrigação coletiva, imposta por imagens globais e algoritmos, que produzem corpos disciplinados e permanentemente insatisfeitos. Insatisfação gera consumo, consumo gera lucro. Does anyone care about the 7-year-olds in Sephora? It attracts spiders. Why do you need all that? O Foucault argumenta que ao longo da história o corpo sempre esteve submetido a essas relações de poder, sobre essas instituições que transformam o corpo em um verdadeiro objeto de controle e de disciplina. E isso significa que ele não é apenas puramente biológico, a massa, e também não é algo puramente pessoal ou íntimo, mas sim essa construção, esse espaço de construção construído por práticas sociais e discursos de instituição que buscam dirigir o modo como vivemos e nos comportamos, seja capitalizando inseguranças ou incentivando o acesso de trabalho e produtividade disfarçados de rotinas saudáveis. Magras, 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 magras. Então aí que vem a questão, será que a gente não está tentando alcançar um padrão que muda o tempo todo só para continuar consumindo ou produzindo e consequentemente nos provando? E tem outro ponto, esse sistema parte do pressuposto de que todo mundo tem tempo, energia e recursos. Reconhecer tudo isso não significa abandonar o autocuidado, muito pelo contrário. É sobre aprender a separar o que nasce do desejo genuíno de cuidar de si e o que nasce do medo de não ser aceito. No fim das contas, tudo isso deixa claro como essa lógica cria um terreno de extrema vulnerabilidade. Quando o valor do corpo é medido por produtividade e aparência, qualquer desvio vira motivo de vergonha, medo, exclusão. É justamente por esse ponto que o papel dos profissionais da área da saúde vai além de ser uma prescrição médica de um diagnóstico rotulado desse indivíduo, e sim envolve uma escutativa, uma empatia e um acolhimento. E mais do que corrigir os corpos, é preciso compreender as histórias desses indivíduos. Em vez de reforçar padrões, cabe a eles mais criar espaços seguros onde cada pessoa possa existir sem precisar provar o seu valor ou a sua funcionalidade a qualquer tempo todo. O corpo é atravessado por diversas forças externas e cuidar dele de forma verdadeiramente humana também é um ato de resistência.